Olá, com a graça e com a paz de Cristo Jesus, é que eu quero cumprimentar você, desejando um dia extraordinário, um tempo extraordinário, uma vida extraordinária na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que nos amou, nos ama e sempre nos amará. Essa convicção de que somos amados por Cristo Jesus, isso nos leva a viver essa vida abundante, gloriosa. A Igreja em Sua Casa é um programa, é um projeto que visa abençoar o seu coração com a palavra revelada, a palavra que nutre, que alimenta você, fortalecendo você no Senhor. Eu quero ler um texto extremamente conhecido, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, esse texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de dar o seu Filho. Deus, Ele não deu o seu Filho por fé. Eu vou dar Jesus ao mundo porque eu creio que... Não. Ele deu o seu Filho por amor. Não foi por fé, foi por amor. Esse texto diz que aqueles que creem que Jesus foi dado para morrer no seu lugar, essa pessoa não perece. Quem nele crê, não perece. Quem crê em Jesus, não perece. Quem crê em Jesus, não perece. O texto não diz que quem crê em Jesus por 10 anos não perece, por 20 anos não perece. Não, o texto diz que quem crê em Jesus não perece, tem a vida eterna. Isso não é fantástico? Eu creio em Cristo Jesus, pronto, eu não pereço, eu tenho a vida eterna. Isso independe de situações e circunstâncias. O texto é muito simples, ele é muito claro. Quem crer em Jesus não perece. Vamos dar uma olhadinha um pensamento de Paulo na sua carta aos Romanos, uma carta tremenda, poderosa, acima da compreensão humana, só mediante a revelação do Espírito que podemos entrar nas cartas de Paulo, na palavra de Deus como um todo. O capítulo 1 até o capítulo 5 dessa carta maravilhosa, do capítulo 1 aos Romanos até o capítulo 5, versículo 11, Paulo, ele trata dos pecados no plural. No capítulo 5, versículo 12 até o capítulo 8, Paulo trata do pecado, não pecados. Pecado, os teólogos chamam de o pecado original, a transgressão de Adão. Isso é o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não os pecados do mundo, mas o pecado. O pecado, ele atua na nossa carne. O pecado atua mediante uma lei, a lei do pecado e da morte. O pecado age na nossa carne. E ao agir na nossa carne, ele produz morte, ele produz condenação eterna. Veio Jesus e morreu para nos salvar do nosso pecado. Ao salvar do nosso pecado, nós somos livres da condenação eterna, nós somos livres da morte eterna. O pecado precisa de libertação, os pecados precisam de perdão. Do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 5, versículo 11, fala dos pecados. Os pecados são os maus hábitos. Os pecados são o fruto do pecado. Imagina uma árvore chamada pecado, que produz frutos chamados pecados. Os pecados são resultado do pecado. Muitas vezes, uma pessoa crê em Cristo, aceita Cristo, tem o perdão do seu pecado. Pronto. Essa natureza foi resolvida, foi perdoado o seu pecado. Mas ainda ele tem os maus hábitos, ainda ele tem uma memória da alma, ainda ele pratica alguns maus hábitos, alguns pecados. Esses pecados precisam de perdão e não mais de salvação, e não mais de libertação. Se esses pecados precisam de perdão, precisamos nos arrepender desses nossos pecados, precisamos admitir que nós somos pecadores e praticamos esses pecados. Ele não interfere, ele não diz respeito à nossa salvação. O que diz respeito à nossa salvação é o nosso pecado. Se eu tenho o meu pecado perdoado, eu tenho a vida eterna. Eu tenho Cristo Jesus. Quem nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Se eu creio que o meu pecado, o pecado original, o pecado de Adão, foi perdoado por Cristo Jesus, eu não pereço, eu tenho a vida eterna. Agora eu preciso crescer na graça e no conhecimento,
eu preciso desenvolver a minha salvação, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso me libertar dos meus pecados. Aí eu preciso de perdão para os meus pecados. Você consegue entender isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que perdoa o pecado que Adão e Eva introduziram no mundo. E juntamente com esse pecado, todas as demais consequências. Adão, ele não cometeu o pecado de adultério, de transgressão, de violência, não. Ele não cometeu esses pecados. Ele cometeu o pecado de não crer em Deus e de não amar a Deus. Como consequência disso, vieram todos os pecados. Agora, eu e você temos o perdão do nosso pecado em Cristo Jesus. Pelo sangue de Cristo, nós somos salvos do nosso pecado. E agora nós estamos na igreja, temos a palavra, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, para nos livrar dos nossos pecados. Por isso que Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, ele diz assim: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Ele está falando isso para cristãos, para crentes. Ele está falando dos pecados. Ele está falando desse fruto. Essa árvore agora, chamada pecado, ela foi morta, ela foi arrancada, desarraizada. Agora então, esta árvore não pode produzir mais esses frutos. Paulo diz assim: não convém que isso seja assim. Ou seja, pega essa memória da sua alma, a memória do pecado, e apague isso. Aquele que mentia, não minta mais. Antes, diga a verdade uns para com os outros. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe ao ponto de ter com o que repartir com aqueles que não têm. Esta é a vida cristã. Essa é a vida abundante. Essa é a vida em Cristo Jesus. Fomos livres do pecado. E agora nós dizemos não aos nossos pecados pela prática das boas obras. As boas obras, queridos, não tem nada a ver com a nossa salvação. As boas obras têm a ver, sim, com a nossa gratidão por causa da nossa salvação. Eu gostaria que você pensasse nisso, edificasse a sua fé, fortalecesse no Senhor e vivesse uma vida abundante em Cristo Jesus, porque aquele que nele crê não perece. Aquele que nele crê não perece financeiramente, não perece nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus sonhos, nos seus projetos, não perece. Não perece. É o que a palavra de Deus diz, porque agora nós somos salvos por Cristo Jesus, o nosso Redentor. Eu quero orar com você. Antes de orar com você, porém, eu quero encorajar você a mandar um e-mail. Manda um e-mail para nós, abatv@aba.org.br. Você vai dizer como é que você está recebendo a igreja em sua casa, como é que você vai estar recebendo esses textos, como é que você está recebendo essa mensagem. E nós também podemos orar por algum motivo. Tem um motivo de oração? Peça para nós, vamos orar juntamente com você. Eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração, a sua vida, para você viver essa vida abundante. Vamos orar ao Senhor. Pai de graça, Pai de amor, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelas consolações do Teu Espírito, obrigado pelo Seu favor, obrigado pelos céus abertos, obrigado porque é o Teu Santo Espírito que nos guia em toda a verdade, que abre os olhos do nosso entendimento, que nos dá compreensão para além da letra. Senhor, obrigado. Eu quero colocar o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, a minha amiga, cada pessoa diante do Senhor. Eu quero declarar agora saúde no físico. Eu quero declarar paz, alegria, vida abundante, vida vitoriosa. Eu quero declarar, Senhor, as consolações do Teu Santo Espírito. Senhor, vamos viver essa vida abundante conquistada por Cristo Jesus. Pai, nós oramos agradecidos para o louvor da Sua glória. Amém. Permitindo Deus, voltaremos então na próxima semana com mais um programa, A Igreja em Sua Casa. Meu desejo é que você permaneça na graça e na paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.